Pesquisas mostram que nós gastamos pelo menos 1 hora por dia fofocando. Isso sem contar o tempo que a gente fica em redes sociais consumindo disse-me-disse da vida de políticos, de atletas, celebridades. Inclusive, Robin Dunbar, antropólogo da Universidade de Oxford, estima que 65% das nossas conversas são sobre outras pessoas. Para você ver como fofoca faz parte do nosso dia a dia. Não faltam exemplos no cotidiano. Uma das séries mais assistidas de todos os tempos da Netflix é Bridgerton, justamente um drama sobre a nobreza britânica narrado e conduzido pela fofoqueira, a Lady Whistledown. E no TikTok, vídeos com a hashtag Reddit Stories acumulam milhões de visualizações só com histórias narradas de fofocas publicadas no fórum Reddit. Pois é, existe uma dualidade em como nós percebemos a fofoca. Apesar de ser extremamente popular, ela também é repreendida como uma atitude errada, uma atitude imoral, um prazer carregado de culpa. Inclusive, o Dicionário da Academia Brasileira de Letras traz descrições negativas sobre o que é fofoca. Ele descreve uma ação ou costume de fabular ou distorcer ações alheias, ou um comentário maledicente ou indiscreto feito por uma boca pequena. Apesar do peso imoral, a maioria dos pesquisadores entendem que a fofoca é uma coisa um pouco mais neutra. É só a troca de informações sobre terceiros que estão ausentes na conversa. Ou seja, não importa se o papo consiste em crítica, segredo, elogio, se o sujeito do assunto não está presente, estamos fofocando. Mas e se eu te contar que talvez a fofoca não só faça parte do nosso cotidiano, mas talvez seja parte do que nos faz humano? Para conseguir te responder isso, vamos entender antes por que o nosso cérebro evoluiu para gostar tanto de xeretar a vida dos outros. Veja, quando um comportamento aparece em praticamente todas as culturas, cidades e épocas, os pesquisadores suspeitam que pode se tratar de um traço fundamental da natureza humana, uma coisa moldada ao longo das gerações para conseguir oferecer vantagens reais de sobrevivência e convivência social. Alguns fenômenos são fáceis de conseguir colocar dentro dessa caixinha. Humanos, por exemplo, já nascem gostando de chocolate porque milhões de anos de evolução nos transformaram em apaixonados por comidas ricas em gordura e açúcar. E isso porque são uma fonte de energia que não era fácil de conseguir em abundância na natureza. Por isso, é importante que os nossos antepassados comessem o máximo que pudessem quando tivessem a oportunidade. E eu sei, nesse primeiro momento pode parecer uma coisa meio absurda colocar a fofoca nessa caixinha, nessa categoria de adaptações vantajosas para a humanidade. Só que a curiosidade constante sobre a vida do outro não é só um capricho, é também um subproduto de um mecanismo mental que surgiu na pré-história para ajudar os nossos ancestrais a navegar na complexa vida em grupo. Para exemplificar, vamos imaginar a seguinte cena: você está numa floresta e precisa decidir por qual trilha seguir, a da direita, a minha direita, ou a da esquerda. Um dos integrantes do seu grupo, o Pedrinho, ele sugere o caminho da direita, porque no outro, segundo ele, haveriam onças. Para conseguir tomar a decisão se você vai para a direita ou para a esquerda, o mais provável, no caso do palpite do Pedrinho, é tentar recordar o que você sabe do Pedrinho antes de julgar se a informação dele é confiável. Valeria, por exemplo, fazer uma pesquisa em grupo para procurar alguma ressalva sobre o comportamento dele. Talvez aí, com todas essas informações, você conseguiria escolher se vai ou não pela direita, como o Pedrinho falou. Pois é, então, nas comunidades pré-históricas, cooperar com os membros do próprio grupo é uma coisa que, óbvia, vital para enfrentar ameaças externas. Só que, ao mesmo tempo, era justamente esses parceiros de convivência, os membros de uma mesma tribo, que competiam entre si por recursos limitados, aliados estratégicos e oportunidades reprodutivas. Então, sabe quem era confiável, quem representava risco e quem se mostrava um par valioso ia determinar o sucesso ou o fracasso de alguém na tribo. Então veja que a fofoca, ela nasce de uma conjuntura em que os nossos ancestrais enfrentavam problemas adaptativos que exigiam uma memória social detalhada, uma certa atenção especial às relações interpessoais. Veja, parece que eu estou descrevendo uma coisa recente, não é muito diferente na vida moderna. E a fofoca fornece esse tipo de vantagem. Essa capacidade de prever e influenciar o comportamento alheio depende dessa troca constante de relatos. Os indivíduos que tinham um forte interesse nos assuntos privados dos outros acabaram tendo mais sucesso em sobreviver e deixaram mais descendentes. E aí, a mente humana consequentemente evoluiu para valorizar a fofoca quase tanto quanto valoriza o açúcar. E a fofoca ainda é responsável por outro benefício.
e de controle social. E o estudo, pesquisadores mostraram que fofoqueiros têm vantagens evolutivas não só porque espalham informações úteis, mas também porque incentivam as pessoas a se comportarem de forma menos egoísta. Afinal, quando as pessoas sabem que elas podem virar assunto na boca dos outros, elas tendem a agir de maneira mais altruísta para evitar ser alvo de comentários negativos do grupo. Em outras palavras, a fofoca funciona como um sistema natural de monitoramento e regulação do comportamento do grupo. Um resquício da nossa história evolutiva que continua ativo até hoje e influencia mesmo que vivamos em sociedades mais complexas do que as aldeias que nossos ancestrais costumavam viver. Agora vamos para uma parte um pouco mais técnica. Como que isso acontece no nosso cérebro? Veja, fofocar aumenta os níveis de ocitocina, mais do que conversas neutras ou até emocionalmente carregadas. Essa ocitocina é justamente o hormônio envolvido na construção da confiança, da afetividade, da cooperação. E essa ideia combina muito bem com a teoria do antropólogo Robin Dunbar. Ele propõe que a conversa humana funciona como se fosse um grooming, que é o ato de limpar, acariciar os outros indivíduos, e é normalmente observado em grupos de primatas. Para os macaquinhos e os grandes símios, o grooming serve para criar aliança, reforçar a confiança e entender o temperamento do aliado. E a linguagem ampliou esse mecanismo. Ela consegue transmitir também preferências, sentimentos, traços de personalidade, sinais de confiabilidade com muito mais eficiência do que só o toque físico. E quando a gente fofoca, a gente não só troca informações sobre terceiros, nós exibimos que confiamos na pessoa que está escutando a fofoca. Esse comportamento cria vínculos, por isso é uma super vantagem em espécies sociais. E isso se mantém até hoje. No trabalho, por exemplo, na famosa rádio peão, a fofoca é uma espécie de sistema informal de alerta, uma rede subterrânea de troca de informações que muitas vezes oferece mais proteção do que um manual corporativo. Quando alguém avisa colegas que um chefe é explosivo, é imprevisível, ele não está só fofocando sobre o chefe, ele está preparando o grupo para evitar crises, calibrar expectativas e adotar estratégias que minimizem danos. Um estudo etnográfico realizado ao longo de 11 meses em Riace, no sul da Itália, numa comunidade que recebe imigrantes e refugiados há mais de 2 décadas, mostrou que a fofoca pode atuar como uma espécie de ferramenta de integração social dos recém-chegados. Então, diferente do que a gente imagina, em vez de promover exclusão ou tensão entre os grupos, a fofoca ajudava a reforçar normas locais, construir confiança e criar narrativas compartilhadas. No nível mais íntimo, uma pesquisa monitorou conversas de mais de 76 casais de gêneros iguais ou diferentes e observou que episódios de fofoca entre parceiros estavam associados a maior felicidade e melhor qualidade no relacionamento. Como casais são para muitos adultos a principal fonte de troca emocional e conversas do dia a dia, a fofoca pode funcionar como um mecanismo discreto de conexão, um espaço para compartilhar percepções, alinhar valores e criar códigos comuns. Só que fofocar não é uma coisa simples. Para decidir com quem você vai compartilhar uma informação sensível, o nosso cérebro usa o que os pesquisadores chamam de mapeamento cognitivo, que é a capacidade de esquematizar as relações entre as pessoas do nosso círculo social. Essa teia é tecida conforme nós aprendemos coisas novas todos os dias. Então, João ama Teresa, que amava Raimundo, por aí vai. E enquanto a gente dorme, o nosso inconsciente se encarrega de revisitar essas interações para atualizar o mapa cognitivo, o que vai então nos ajudar a tomar decisões quase que automáticas sobre quem é um bom e quem é um mau canal para espalhar informações. E pode não parecer, mas quando as pessoas fofocam, elas fazem um cálculo sobre 2 variáveis invisíveis. O primeiro é a distância social entre o assunto que vai ser fofocado e o nosso ouvinte. E o segundo elemento é a popularidade desse ouvinte. Por que a gente faz isso? Porque nós tendemos a fofocar menos com quem é próximo do assunto e mais com indivíduos que são populares, mas distantes do assunto. Esse jogo de cintura garante uma fofoca mais interessante por se tratar de uma pessoa que é conhecida do ouvinte e evita que o assunto fique sabendo sobre a fofoca. Afinal, ser taxado de fofoqueiro significa parar de receber as informações mais suculentas. Essa análise inconsciente é o que os especialistas chamam de transmissibilidade.
sensibilidade. Ótimo, ele entendia a relação que é feita e quais os cálculos que são realizados. Mas por que então nós gostamos tanto de compartilhar a vida das celebridades? Pessoas que são muito distantes do nosso dia a dia. Veja, de certa forma, o nosso cérebro é enganado a sentir uma familiaridade com pessoas famosas. E tem nome para isso: relações parasociais. Inclusive, parasocial foi escolhido como a palavra do ano de 2025 pelo dicionário Cambridge. O termo parasocial é usado para descrever uma conexão que as pessoas sentem por alguém que não conhecem, que incluem figuras públicas, personagens fictícios e até chatbots. Essa intimidade de via única, por mais boba que possa parecer, também tem a sua função social. Celebridades se tornam referências culturais compartilhadas, úteis para iniciar conversa com colegas de trabalho, vizinhos, desconhecidos em geral. E além disso, a exposição constante na mídia faz com que vejamos como os famosos reagem a uma série de situações. O divórcio da Angelina Jolie, as picuinhas da família Kardashian e até a maneira como a princesa Diana lidavam com a sua sogra, que no caso é a rainha da Inglaterra. Tudo isso era armazenado pela sua cabecinha e usado no futuro, caso algo similar aconteça com você. Claro, em maior ou menor grau. E os jovens, por exemplo, recorrem às celebridades e à cultura popular para aprender lições de vida que antes só poderiam ser aprendidas com modelos do seu próprio círculo social, desde como se vestir até como lidar com relacionamentos complexos. Ótimo, né? Então fofocar é bom, é saudável, é humano. Mas então por que a fofoca é encarada há milênios como uma coisa errada? A grande maioria dos textos e livros religiosos faz alguma crítica ao poder da língua solta. Na mitologia grega, por exemplo, a figura de Finn é a personificação do espírito dos rumores, boatos e fofocas. Reza a lenda que ela tinha várias línguas e ouvidos e que não se importava se espalhava histórias boas ou histórias ruins. E talvez aqui que fique o grande lado sombrio da força da fofoca. A cada nova boca, a fofoca corre o risco de se distorcer e nesse telefone sem fio virá uma subcategoria: o boato. Veja, ainda que a fofoca não exija o rigor de uma apuração jornalística, ela quase sempre nasce de algo real, mas o boato não. Ele tem origem incerta, desconhecida e facilmente sai do controle. E quando a informação se desprende da sua origem, ganha vida própria, ela vira um caminhão sem freio que pode destruir reputações inteiras sem que haja qualquer fundamento. E às vezes é até pior do que isso. Na Europa, a caça às bruxas matou entre 40 e 60 mil pessoas no século XVI e XVII. Não raramente um murmúrio mal intencionado sobre uma vizinha já era o suficiente para iniciar uma investigação. E não precisa ir tão longe assim. Pense em quantas pessoas que você conhece que não tiveram uma vida atrapalhada de alguma forma por conta de um boato. Talvez você mesmo já tenha passado por isso. E nas redes sociais, no século XXI, isso se amplifica. Você imagina estar falando só com 2 ou 3 amiguinhos, mas na prática centenas, milhares, milhões de pessoas podem ver o que você publicou e você não faz ideia de quais conexões elas têm com o assunto da fofoca ou do boato. Aí é muito mais fácil de causar problemas reais. Então fica a dica: o que nós ouvimos não pode e nem deve ser tratado como verdade absoluta. Lembre que toda informação carrega um ponto de vista, um interesse, uma intenção. Questionar a fonte, entender o contexto, reconhecer os próprios vieses, torna a fofoca uma coisa mais consciente e, consequentemente, mais ética. Se você gosta de temas como esse, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre adolescentes e como a evolução tardia deles gera alguns problemas éticos. Mas se você quer temas mais cerebrais, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre como a criatividade funciona e como você pode exercitar a sua. Tô te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.